Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dariagro. Eu sou o Renner. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente. Nesse vídeo a gente vai fazer uma abordagem utilizando um estudo de caso. O tema vai ser como fazer uma coleta de solo para análise, só que a gente vai utilizar um exemplo aí de um produtor, que é o produtor Gustavo. É um produtor que ele entrou em contato com a gente, ele falou que ele vai fazer um cultivo ali na propriedade dele, passou algumas informações em relação ao cultivo que ele vai realizar, tamanho da área, o que ele deseja, o que ele planta no local, o que ele deseja plantar futuramente, só que ele não sabe como fazer essa coleta de solo. Então, no caso do vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando aí essa abordagem para estar explicando um pouquinho aí para vocês. Beleza? E aí vocês utilizam a base do que a gente estiver abordando aqui desse vídeo e usando aí para vocês. E caso tiverem aí qualquer dúvida durante essa etapa, durante esse processo, vocês podem estar entrando em contato com a gente aí, nossas redes sociais aqui embaixo, ou até pelos comentários aqui, para a gente estar auxiliando vocês também. Beleza? Antes de estar começando, peço para que você já deixe aquele like, o like é muito importante, faz com que aí cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Caso você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, é rapidinho, só clicar no botãozinho inscrever-se para você receber aí todos os nossos vídeos, todas as lives que a gente faz aqui no nosso canal também. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! A coleta de solo ela é o primeiro passo, é o passo essencial para um cultivo agrícola, que seja tanto eficiente quanto sustentável. E é ela que fornece ali as informações mais valiosas sobre as características químicas, físicas e também biológicas de um solo. E isso permite ali ao produtor rural estar tomando ali algumas decisões técnicas que sejam assertivas sobre adubação, sobre a calagem, sobre a correção do solo e também sobre o preparo da área. Então, no caso, igual eu falei lá no começo, a gente se baseou nesse vídeo em cima de um estudo de caso. E no caso, é em relação ao produtor Gustavo. O Gustavo ele é um produtor rural e atualmente ele cultiva feno em uma área de aproximadamente 9 hectares na cidade de Cosmópolis, que fica no interior de São Paulo. E com o fim do ciclo anual de corte e de colheita, ele está se preparando ali para implementar uma nova cultura. É um desafio que ele deseja estar realizando ali, que é a implementação do cultivo de blueberry, também chamado ali de mirtilo, na área dele. O blueberry ou mirtilo, ele oferece um bom retorno financeiro, só que ele exige ali um solo muito específico. Normalmente o mirtilo, ele exige ali um solo que tem um pH entre 4,5 a 5,5, basicamente, um solo com um alto teor de matéria orgânica, um solo com uma boa drenagem e um solo também ali com uma baixa salinidade. E, sabendo da importância de estar começando ali o cultivo com o pé direito, ele está se organizando para estar realizando a coleta de solo da maneira correta. Por quê? Porque isso vai permitir um diagnóstico completo do solo dele, do terreno dele, e um planejamento nutricional que seja preciso para o novo cultivo que ele vai realizar na sua área. E a pergunta principal é: como vai ser feita a coleta de solo na propriedade? É o que a gente vai estar respondendo agora para vocês. O primeiro ponto é a divisão da área em talhões. No caso, utilizamos o exemplo do Gustavo, a propriedade dele possui cerca de 9 hectares. Então, o Gustavo ele vai dividir a área dele em cerca de 3 talhões de 3 hectares cada. Ele vai se basear no histórico do cultivo do feno na área dele, nas diferenças visuais no solo, diferenças de cor, diferenças de textura, diferenças de umidade e também ali uma leve variação de relevo que pode ocorrer ali na área dele, ok? Essa divisão ela vai permitir ali uma coleta mais representativa, já que ali diferentes trechos da área podem ter comportamentos distintos em relação à fertilidade e também à acidez. Ali no caso eu utilizei um exemplo de uma divisão de uma área de 9 hectares
em 3 talhões de 3 hectares. Foi apenas ali um modelo mais padronizado. Mas claro que isso vai dependendo da área, pode ser utilizada ali uma divisão diferente. Eu coloquei essa imagem ao lado aqui de um exemplo para vocês. Nessa área foi feita 6 divisões nela. A área foi dividida em 6 talhões diferentes. Então, como é possível ver, foi dividida ali. Tem um talhão ali com a presença de árvores mais novas, tem um outro talhão com presença de árvores mais antigas, tem um terceiro talhão com a presença de uma pastagem mais plana, tem um quarto talhão com a presença ali de uma pastagem em declive, um outro talhão com uma cultura já adubada e um outro talhão com uma cultura não adubada. Então, no caso, baseado nessa área, essa não é a área do Gustavo, é apenas uma imagem para estar explicando para vocês, beleza? Baseado nesse exemplo, constatou que foi possível estar dividindo ali em até 6 talhões. Se caso você tenha então uma área ali, uma propriedade, um sítio seu, você vai fazer essa divisão baseado nas diferentes características ali do seu solo, ok? Aqui tem um outro exemplo também de uma outra imagem, aqui num cultivo de café. Dá para ver a divisão aqui. Aqui foi possível estar dividindo em até 5 talhões. Ali então tem uma parte ali que já ocorreu o cultivo, a outra é um cultivo mais adensado, um cultivo mais espaçado. Temos aqui para baixo aqui uma área de pastagem. Então é possível fazer ali diferentes divisões, não precisa ser talhões padronizados, como é possível ver, tem talhões maiores, tem talhões menores, então isso vai depender prioritariamente das características da sua área. O segundo ponto é as profundidades escolhidas para coleta. Então, como o blueberry ela é uma cultura perene, né, com raízes ali que exploram camadas mais profundas, a coleta ela vai ser feita em 2 profundidades. Então, primeiramente, de 0 a 20 centímetros, onde ocorre ali a maior atividade biológica e a aplicação da maioria dos fertilizantes. E também de 20 a 40 centímetros, que é a camada ali que influencia o enraizamento e pode estar apresentando ali limitações como o alumínio tóxico e também a acidez acumulada. E cada profundidade ela vai ser coletada separadamente, permitindo uma análise mais detalhada do perfil do solo. 3. Ferramentas que são utilizadas. Então, o próximo passo é estar selecionando os materiais necessários para a coleta. Dentre os principais, se recomenda ali o uso do trado, tipo sonda, da broca ou então da pá de corte. Também é utilizado ali um balde plástico limpo, os sacos plásticos identificados, onde vai ser colocado as amostras, caneta e etiquetas resistentes para colocar ali em cada um dos saquinhos da embalagem, e também ficha de campo para anotações, se possível. E um ponto é que é muito importante destacar que as ferramentas, ali, a sonda, a broca ali que for utilizado, por exemplo, elas estejam limpas e estejam principalmente isentas de contaminação com fertilizantes, contaminação de defensivos, ferrugem ali, para garantir ali a confiabilidade dessa amostra, para que não contamine a amostra que você está coletando. E antes de dar prosseguimento, eu já vou deixando aquela dica sensacional para vocês, que é sobre a loja AgroDaddy, que é a loja oficial do agro. Então você que quer encontrar ali os melhores equipamentos para estar potencializando sua produção agrícola, como medidor de pH do solo, medidor de fertilidade, sonda, broca e muito mais. Então não perca tempo, clica agora no primeiro link aqui na descrição. Lá você que deseja estar realizando ali uma coleta de solo para análise, você que quer adquirir ali uma sonda, uma broca, você vai encontrar lá na loja AgroDaddy com preço sensacional para vocês, exclusivamente para vocês que estão acompanhando o vídeo aqui com a gente. Beleza? Então não perca tempo, você que quer garantir o seu produto para a sua lavoura, só acessar a loja AgroDaddy, primeiro link aqui na descrição. Dando prosseguimento então, vamos para a quarta etapa, que é o planejamento da coleta das subamostras. Então, após isso,
após a definição ali dos talhões, né, tendo as ferramentas em mãos, você vai ser realizada ali a coleta ali de cerca de 15 a 20 subamostras por talhão, seguindo ali um percurso de zigue-zague que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, dentro de cada área, sempre evitando coletar em local borda de cerca, locais ali com acúmulo de palha, áreas próximas a pontos de irrigação, ou então regiões visivelmente alteradas, ou regiões que houve alguma contaminação por poluição, regiões que houve acabou derrubando ali um adubo, um fertilizante naquela área ali, influenciou, foi alterado de certa forma, evitar fazer a coleta nesses locais. Aqui no caso, essa imagem aqui ao lado, desse lado aqui na verdade, é o processo de amostragem feito em zigue-zague. Então é literalmente como está mostrando aí para vocês na imagem. Você vai estar caminhando ali de uma maneira aleatória, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para você estar conseguindo ali ter uma maior diferenciação ali dos locais onde você vai estar coletando as subamostras. Então, no primeiro exemplo aqui, na primeira imagem acima, foi realizada ali 20 coletas nessa área. Então, aqui é uma forma que foi coletada numa área, num formato retangular. Aí foi realizado ali o ponto 1, ponto 2, dessa forma de zigue-zague aleatório. Ali embaixo também tem uma outra imagem, de forma ali mais ilustrando, né, um local, como que pode ser realizada a coleta ali dentro de um talhão. Então essas subamostras, no caso as 20, a 15, aí vai depender muito do tamanho do talhão e do tamanho da área, elas vão ser misturadas em um balde limpo, ou seja, todas essas subamostras vão ser misturadas e ela vai formar uma amostra composta para cada profundidade em cada talhão. Ou seja, com isso ele vai ter 6, no caso do exemplo do Gustavo, ele vai ter 6 amostras compostas no total. No caso são 3 talhões e 2 profundidades. Então no caso ele tem o talhão número 1, ele vai fazer uma amostra composta para profundidade de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros. Talhão número 2, mesma coisa. Talhão número 3, mesma coisa. Então 3 vezes 2, 6. Se caso for você na sua área, você dividiu a área em mais talhões, eu dividi em 5 talhões e você vai fazer a coleta em 2 profundidades, aí é a mesma coisa. 5 talhões vezes 2 profundidades, 10 amostras. Ah não, eu vou fazer uma coleta só da profundidade de 0 a 20 centímetros. Então não precisa nem fazer essa multiplicação. É só contar ali uma amostra composta por talhão. Então isso vai depender muito do tipo ali de cultivo, do tipo de área, da quantidade de talhões, do tamanho da área, né, que você vai estar fazendo essa coleta. E isso vai estar influenciando no resultado de amostras. Passo número 5, identificação e envio ao laboratório. Então, após preparar as amostras compostas, vai ser retirada cerca de 300 até 500 gramas de cada amostra final. E é importante estar identificando ali os sacos, a embalagenzinha com nome da propriedade, número ou nome do talhão, profundidade e também a data da coleta, para as amostras não se perderem, senão você enviou para análise e ali não identificou, a hora que você... Primeiro que eles não vão conseguir lá estar anotando ali, né, avaliando da melhor maneira, e você não vai conseguir, você vai misturar os resultados. Por isso é muito importante fazer essa identificação. E essas amostras elas vão ser enviadas a um laboratório de análise de solos solicitando um pacote completo. Normalmente uma análise completa é uma análise que tem ali um teor de pH, acidez potencial, saturação por bases, capacidade de troca catiônica, que é a CTC, nível de matéria orgânica, níveis ali de tanto de macro quanto micronutrientes e também a condutividade elétrica, que é a famosa EC. E o que vai ser feito após o resultado? Então, eu tenho o resultado em mãos, mandei para o laboratório, eles me mandaram resultados. O que eu faço? No caso, o que o Gustavo vai poder fazer? Ele vai avaliar se o pH está adequado ou se vai ser necessário acidificar o solo ali para o cultivo do blueberry. Ele vai verificar o teor de matéria orgânica e vai planejar ali
a aplicação de composto orgânico, humus, conforme o necessário. Vai também estar identificando ali teor de alumínio tóxico, que é muito comum em solos mais ácidos. Vai estar corrigindo os nutrientes como cálcio, fósforo e potássio, caso estejam ali abaixo do ideal. E também vai estar decidindo sobre um preparo mecânico, incorporação de corretivos e fertilizantes antes do plantio. Então, para concluir, o produtor Gustavo, que é o que foi utilizado aqui no nosso estudo de caso, ele está prestes a dar um passo muito importante em sua propriedade, que é sair da produção de feno, ingressar no cultivo do blueberry, que é uma cultura muito exigente, mas altamente rentável. E ele sabe que nenhuma decisão deve ser tomada ali no escuro. Com uma coleta de solo bem planejada, ele vai garantir ali um diagnóstico preciso da fertilidade da área, reduzindo erros na adubação, otimizando investimentos e começando um novo cultivo com segurança. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para estar deixando aqui nos comentários. A gente utilizou o exemplo aqui do Gustavo, mas caso você queira que a gente utilize o seu exemplo, você que é produtor, você que está com dúvida ali em relação a eu quero fazer uma adubação aqui ou algum outro manejo, eu não sei como, a gente pode estar utilizando ali o seu exemplo para estar fazendo um vídeo aqui. Beleza? A gente está deixando na tela nossas redes sociais, Instagram, @DariBRAgro, nosso Facebook, DariAgro, nosso canal no Telegram, Dari Conteúdos. Lá tem muito mais conteúdo bacana aí para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.